A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. E hoje é sexta-feira, 12 de setembro. Nós estamos na Associação dos Funcionários da Cotricel. Aqui hoje vai ser realizado o 13º Seminário da Soja Cotricel. Um evento que traz inovação, conhecimento e oportunidades para o produtor rural e associado especialmente da Cotricel. Vamos então acompanhar a reportagem JGTV. Bom dia, pessoal, bom dia, todos muito bem-vindos então à Associação dos Funcionários da Cotricel. É uma alegria estarmos com vocês aqui em mais uma edição do Seminário da Soja Cotricel, esse ano sendo a nossa 13ª edição. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, a quem está chegando, por favor, fiquem à vontade. A gente está hoje no Seminário da Soja, né? Uma das culturas agrícolas mais importantes do nosso estado e representativo, mesmo com os desafios das últimas safras, segue se destacando, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E para abrir oficialmente, então, essa cerimônia do Seminário da Soja, eu chamo para falar com vocês o vice-presidente da Cotricel, Simval Gressler. Bom dia a todos. Agradeço a deferência do presidente José Paulo Salerno, que me permitiu fazer a abertura do seminário. Agora, dia 20 de setembro, a Cotricel faz 68 anos de existência e acredito que até em homenagem à Semana Farroupilha, hoje nós temos um legítimo gaúcho aí sentado. Parabéns pela indumentária, Salerno. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento a nossos associados que aqui estão presentes, gente que veio de longe, inclusive, temos uma delegação de São Pedro do Sul, temos a Vila Nova, temos de Formigueiro, Restinga Seca, não é? Temos também participando conosco conselheiros da Cotricel, conselheiros, membros do Conselho Fiscal, membros do Conselho de Administração. Quero agradecer aos nossos parceiros, a quem viabiliza nosso evento todos os anos, nossos parceiros comerciais, que depois, durante o evento, serão nominados, né? Parabenizar a equipe do Departamento Técnico, na pessoa do Marcelo Esbisco, que durante o ano todo se esmera para selecionar palestras para vocês, para trazer conhecimento. Na realidade, esse é o terceiro evento que nós fizemos este ano. Um evento voltado para a pecuária, onde nós tivemos uma participação muito grande dos pecuaristas. Um evento voltado para orizicultura, os plantadores de arroz. Aí, Marcelo. E agora esse é o último voltado para soja. O momento não é bom, realmente não é bom. Esse é o 13º Seminário de Soja, e aí ontem eu estava pensando, quando a Juliana me disse que eu faria a abertura do seminário, a origem desse seminário. Nós começamos em 2011, na época era o presidente o Fernando Osório, e de lá para cá passaram-se 14 anos, né? 14 anos. Nós tivemos um intervalo, que foi no Covid, que não teve o evento de soja, e nos demais teve, então 13º. E muita coisa aconteceu durante esses 14 anos aí, os últimos 14 anos. Muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Não é? Eu não gostaria de falar em coisa ruim, mas infelizmente a gente tem que falar. E coisa ruim é sinônimo de frustração de safra. Tivemos não sei se vocês lembram, 2012, 2019, e há quem dizia na época que as frustrações eram sequenciais de 7 em 7 anos. Infelizmente não foi isso aí. Se fosse de 7 em 7 anos, tá bom. Aí 2022, 2023, 2024 e 2025. Tá? E com todos os problemas decorrentes disso aí. Agora há pouco eu estava conversando com o Garcia e dizendo, existe um levantamento da OCEGS que as cooperativas elas são responsáveis
pela implantação, por viabilizar a implantação de 35% das áreas agrícolas do Rio Grande do Sul, financiando, através do financiamento. Então, vocês imaginam a consequência disso aí. Tá? Atentos a isso, as cooperativas esse ano, em função do elevado endividamento dos produtores, procuraram recursos, né, do governo federal. Algumas conseguiram, outras não conseguiram. A Cotricel, ela se enquadra nas cooperativas que conseguiu esse recurso e viabilizou a continuidade das lavouras de muitos produtores, através da diluição das suas dívidas, em 5 anos e em 8 anos. Mas assim, ó, isso faz parte do negócio. Não vai ser... Isso a gente não quer que se repita, mas infelizmente, quando a gente trabalha com agricultura, acontece. Não é? Mas nesses 14 anos, e para encerrar, eu quero lembrar as coisas boas. Nós tivemos em 2021 uma super safra de soja e um super preço de soja. Quem é que não se lembra do preço da soja a R$200? Tá? Tivemos também uma valorização grande por 3 anos consecutivos do arroz, que é o carro-chefe da Cotricel, chegando a bater em $25 o saco. Tá? E uma coisa assim, ó, que eu gosto muito de uma palavra do vocabulário português, que se chama esperança. E quem trabalha com agricultura tem que ter esperança. Nós esperamos colher uma excelente safra, nós esperamos preços compatíveis com a atividade e esperamos uma renovação da nossa vida. É isso que eu desejo a todos vocês. Daqui a 60 dias estão iniciando o plantio, o arroz até antes, não é? E espero que a gente consiga recuperar, através da agricultura, as perdas que a gente sofreu. Desejo a todos vocês um bom seminário. Muito obrigada, vice-presidente Simval Gressler, registrando então a presença do nosso presidente José Paulo Salerno e de toda a equipe do Departamento Técnico da Cotricel também nesse evento. E esse evento só é possível graças a muitas parcerias que a Cotricel tem, né? Então a gente quer registrar e agradecer de forma muito especial aos patrocinadores desse evento, que são a Mosaic, a Unifértil, Piratini, Iara, Corteva, Bayer, Adamar, UPL, Helm, FMC, Agroimport, Nortox, Sumitomo Chemical, Oxiquímica, Sinon, Ouro Fino, Ouriquímica, Timac Agro e também as nossas empresas parceiras de sementes, que é a Jovelli, Cotripal, Lanes e Tede Agro. Muito obrigada por confiarem na Cotricel e pelo apoio para a realização desse evento. E para dar início, então, à nossa programação nesse dia, a gente quer chamar o engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo e pesquisador da Rede Técnica Cooperativa desde 1993. Ele vai abordar um tema fundamental, que é a rentabilidade e os desafios da adubação para a alta produtividade. Com vocês, Jackson Fiorin. Bom, e a gente conversa com o primeiro palestrante desta manhã aqui no Seminário da Soja Cotricel, que é o Jackson Fiorin, da CCGL. E o tema é adubação. Ele vai dar aqui o nosso tema dele, então, para conversar com os nossos internautas que estão acompanhando a JGTV, que não puderam vir a essa palestra, e ele vai sintetizar, né, o que foi passado, o que será passado aqui aos associados da cooperativa, quem está presente. Tudo bem, Jackson? Tudo bem, é uma grande satisfação estar aqui a convite da Cotricel, o Seminário da Soja. E nessa oportunidade nós queremos trazer aqui os desafios que nós temos em relação à adubação para a alta rentabilidade da lavoura. O que a gente percebe? O produtor já investe, né, em várias tecnologias dentro da propriedade, escolhe os melhores produtos para o manejo da lavoura, investe em máquinas, investe em sementes de alta qualidade, com genética de alta produtividade, e muitas vezes, dentro desses últimos anos, o orçamento um pouco apertado acaba tendo que cortar custo. E nesse sentido, a gente percebe que a situação da fertilidade do solo e da própria adubação que é utilizada muitas vezes fica abaixo
daquela necessidade de expressar uma melhor produtividade e, com isso, trazer uma maior rentabilidade da lavoura. Então, a gente pretende, sim, destacar a importância de fazer uma análise de solo e tomadas de decisões em relação a recomendações mais adequadas de adubação, mas não somente de adubação. A gente percebe que, de uma maneira geral, em todo o Rio Grande do Sul, e aqui não é diferente, uma situação de acidez em relação à necessidade de utilizar maiores doses de corretivos de acidez. Nesse sentido, quando se fala em correção de acidez, a gente lembra sempre do calcário, é o principal insumo que é utilizado no processo de correção da acidez, na calagem, mas nós também temos hoje outras oportunidades de produtos que têm trazido também um resultado até mais rápido na correção da acidez, e isso tem trazido uma grande oportunidade para os produtores. Primeiro de tudo, trabalhar com doses de corretivos um pouco maior, porque se analisar a situação de acidez das nossas lavouras, pensando em soja, nós temos praticamente 90% das propriedades que ainda precisa uma correção de acidez. Se nós olhar a soja dentro da integração do sistema produtivo em áreas de arroz, historicamente o arroz sempre em função do alagamento, não exigiu grandes necessidades de correção de acidez. Entretanto, hoje, com as cultivares de arroz altamente produtivas, a gente percebe que no sistema tradicional, que após a emergência, em torno ali de 20 dias, um pouco mais, um pouco menos, é colocada água e ocorre o alagamento, e com isso, mais uns 15 dias ocorre a melhoria da condição do solo em termos de acidez, mas igual nós temos um período de aproximadamente 30, 35, 40 dias de solo seco, que em condições de solo ácido o arroz está perdendo produtividade. Então já existe uma recomendação também de calagem para o arroz, e que isso se torna importante quando o produtor usa soja em solos arrozeiros, de ter um solo também corrigido em termos de acidez, proporcionando não somente um benefício melhor para a soja, mas também para o arroz, que é o seu ambiente de produção nas áreas de arroz. Então, nesse sentido, a gente percebe que temos grandes oportunidades em ajustar uma melhor recomendação de fertilidade, iniciando pela correção da acidez, como também uma melhor adubação, para expressar dentro de cada realidade de propriedade, cada realidade de lavoura, uma melhor condição de nutrição da planta para expressar os melhores resultados. Dentro desse sentido, então, a análise de solo é fundamental. Com certeza, a análise de solo e a orientação correta. E a cooperativa, a Cotrizel, como as demais cooperativas ligadas à CCGL, elas recebem anualmente treinamentos, ajustes. Inclusive, nós temos lançado no ano passado uma nova recomendação objetivando melhores resultados, não só na lavoura de soja, de milho também, de trigo, no sentido de ter recomendações mais assertivas. Logicamente, a ferramenta, o diagnóstico da análise de solo é muito importante, mas também o conhecimento técnico para fazer o melhor ajuste dentro de cada realidade de propriedade. Bom, e dentro dessa mudança tecnológica que ela acontece de produtos, às vezes, de novidades dentro do setor, é importante estar atento, e por isso a palestra de hoje, para sair daquele tradicional, eu fazia assim. Às vezes nem o tradicional é o correto, Já temos inovações, já temos avanços, isso muda, que nem a tecnologia, Exatamente. A gente entende que o cenário das últimas safras, em termos de produtividade e renda, elas ficaram um pouco limitadas, em alguns momentos por estiagem, em outros momentos, em outras situações de propriedades, o próprio excesso de chuvas, enchentes, Mas, dentro de cada situação, dá para se entender e se trabalhar um pouco melhor, no sentido de buscar essas oportunidades de produzir um pouco melhor, de melhorar a renda da propriedade, inclusive recuperar a renda desses anos difíceis, E nesse sentido, toda a base da fertilidade, ela começa pela correção da acidez, porque no momento que o solo está ácido, nós temos elementos que, em função da acidez, o pH baixo, da condição do solo, o alumínio é um elemento que é tóxico
para o sistema radicular e numa condição ácida ele está presente livre no solo, prejudicando o crescimento do sistema radicular. Então, nos anos de falta de chuva, pensando na soja em áreas de coxilha, vamos dizer assim, em condição de sequeiro, né, nós precisamos que a raiz vá em profundidade buscar de forma eficiente água e nutrientes para produzir, né, um pouquinho melhor, né, mesmo com pequenos períodos de estiagem. Então, essa condição de acidez que ainda está presente nos nossos solos, né, limita o crescimento da raiz pela situação do solo ácido e a presença do alumínio devido a essa acidez, travando o crescimento da raiz. Então, é a base da correção da acidez, né, ela desencadeia melhorias no solo, inclusive para amenizar as perdas em condições de pequenos períodos de falta de chuva, na condição da soja em áreas de coxilha. Muito importante, então, essa correção eficiente de acidez. Tá bom. Fiorim, obrigado então e parabéns pelo evento aqui da Cotricel. Obrigado, um bom trabalho para vocês também. Ok, Inácio Fiorim, pesquisador então da CCGL, conversou conosco. Olá. Presidente da Cotricel, José Paulo Salerno, 13ª edição do seminário, estava dizendo ao Marcelo, ao Simval, de que o número da edição, 13 edições, firmou, né, um evento que é tradicional dentro da Cotricel, mas de suma importância para o conhecimento dos produtores, né, presidente? Minha saudação, Garcia, minha saudação à JGTV. Sem dúvida nenhuma, é um evento já cristalizado, vamos dizer assim, que já está na sua 13ª edição. Isso faz com que ele já tenha uma caminhada anterior e, se Deus quiser, ir numa caminhada pela frente, para que a gente possa trazer sempre melhorias e tecnologias aos produtores de soja, especialmente aos nossos produtores, e que a gente possa ter nos palestrantes e em quem está aqui a visão de que nós temos aí um caminho a percorrer também em aumento de produção e aumento de produtividade. Espero que a gente tenha um grande dia, nós já temos um bom número de produtores, em minutos a gente deve começar o evento e sem dúvida nenhuma a gente espera um grande evento como foram os outros anteriores. Pois é, conversava também com o Simval sobre a questão, né, do associado estar presente, de estar conhecendo, estar vendo, mesmo nesse momento, digamos, de crise, de dificuldade, de questão climática, a situação governamental de financiamentos, enfim, né, todo o setor atingido, mas é importante não esmorecer, né, presidente? Olha, Garcia, eu não vou falar na crise, porque aí nós vamos ficar a manhã toda falando sobre ela e vai faltar tempo, né, mas a gente tem que olhar como uma oportunidade de realmente usar a tecnologia, usar aquilo que tem de bom no conhecimento e tentarmos aumentar a produção e produtividade para poder ter rentabilidade. Não tem outra maneira, não tem outra maneira. Claro que a gente tem que cuidar custos, tem que cuidar todo o processo, tem que cuidar todos os negócios, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, como produtor, manter a resiliência de plantar e de ter a visão de que nós temos que fazer o mais correto possível, sem dúvida nenhuma. Obrigado, presidente. Eu que agradeço e espero um grande evento a todos, desejo um grande evento a todos e que os nossos palestrantes estejam iluminados na manhã de hoje para esse grande público que vai estar aqui presente. Ok, obrigado José Paulo Salerno, presidente da Cotricel, conversou conosco. Muito bem, você acompanhou então assim reportagem do 13º Seminário da Soja Cotricel, realizado nesta sexta-feira em São Cepé. Há mais de 6 décadas, um grupo de produtores rurais se uniu em prol de um objetivo comum: fortalecer e impulsionar o agronegócio na região central do Rio Grande do Sul. Assim nasceu a Cotricel, uma ideia gerada a partir de um desafio coletivo, transformando a visão de alguns em um legado compartilhado por muitos. Com mais de 65 anos de história, a Cotricel é uma das principais cooperativas do agronegócio gaúcho, norteada pelos valores do cooperativismo, como respeito, segurança, tradição, transparência e excelência. Com um atendimento próximo, auxiliamos na produção, coleta e armazenamento seguro das safras, garantindo assim a segurança e confiança de nossos cooperados. Hoje, com mais de 7.000 associados, a Cotricel é uma das principais beneficiadoras de arroz no Rio Grande do Sul,
conquistando reconhecimento nacional como uma das maiores cooperativas do país. E sendo a Rocepé, nossa marca, orgulhosamente a 4ª mais vendida em todo o Brasil. Orgulhosos de nossa origem e comprometidos com o futuro, a Cotricel continua sua jornada de crescimento e atuação, promovendo o desenvolvimento dos cooperados, colaboradores e comunidade, sempre com a visão de ser uma cooperativa de referência. Sabemos que ideias que nascem grandes transformam o mundo. A Cotricel segue cooperando com o agronegócio, pois do campo à mesa, nossa missão é garantir alimentos de qualidade para todos. Cotricel. Mãos que cultivam alimentos, alimentando vidas. Rio de